Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Cumprimentamos também os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Chame a sua família, compartilhe também este culto. Vamos juntos cultuar ao Senhor, aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero te convidar para nós iniciarmos esse culto orando. Quero convidar a irmã Raquel, que esteja vindo até o microfone. Nós vamos orar, entregar todo este culto nas mãos do Senhor, pedir o direcionamento dEle, orar pelos nossos irmãos e amigos que estão enfermos, também pela nossa campanha de missões mundiais. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sustento, tem nos dado alimento, tem estado conosco, Pai. Muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Pai. Pai eterno, pedimos que o Senhor possa estar na direção deste culto, Pai, que tudo seja para a Tua glória, louvor e honra, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas por Ti, Pai. Seja com nossos projetos missionários, da nossa junta, tem misericórdia, Senhor, que nós possamos alcançar os alvos, Pai, e que esses projetos possam vir e alcançar também mais pessoas, Pai. Pai eterno, Pai de amor, pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, dentro das nossas igrejas, familiares nossos, amigos, que o Senhor possa estar dando sustento, Senhor, que o Senhor possa estar dando também o fortalecimento, seja ele o físico, emocional, espiritual, que o Senhor possa estar com essas pessoas, Pai. Pai eterno, Pai de amor, usa o Teu servo pela Tua graça e misericórdia, Pai, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor colocou, o Senhor, em seu coração, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Te convido a abrir o Cantor Cristão no hino de número 123. Cantor Cristão, hino de número 123. Pastor Helenilson, nossos irmãos vão estar aqui louvando ao Senhor. Vamos juntos louvar a Deus com esse cântico. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. E nestas chagas pureza para o mais top pecador, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus pelo teu Filho amado Jesus Cristo, por esse sangue que foi derramado e que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20, apenas esses 3 versículos, encerrando assim o capítulo 1 dessa primeira carta, nosso estudo das cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Nós vimos até aqui o apóstolo Paulo tratando sobre os falsos mestres que pregavam um falso ensino, um falso evangelho, falando sobre também a sua conversão, sobre como a graça de Deus alcançou a vida dele, aquele que ele mesmo diz que era o principal dos pecadores, e houve graça, e a graça de Deus foi suficiente para salvá-lo. Vamos então ler esses 3 versículos que vão falar um pouco para a gente a respeito da missão de Timóteo, a respeito do dever de Timóteo. Vamos ler juntos, do verso 18 até o verso 20. Essa admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, e entre esses Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Feche seus olhos, vamos orar. Leve seu pensamento a Deus. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos pela tua palavra viva, eficaz, revelada a nós, ó Pai, registrada, ó Pai, por homens inspirados pelo Senhor, e hoje nós podemos lê-la, estudá-la, Pai, o seu Espírito Santo nos ensinar. Nós clamamos ao Senhor que nesta noite o Senhor nos ensine, o Senhor fale aos nossos corações, e que pela tua graça e misericórdia o Senhor use o teu servo para que o seu nome seja glorificado através da transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esses 3 versículos, encerrando aqui o capítulo 1, falam a respeito de um bom combate. Talvez na sua versão, na maioria das versões, existe essa admoestação para Timóteo, que Timóteo, combata o bom combate. Essa palavra aqui, esses 3 versículos, estão falando a respeito da missão de Timóteo. O apóstolo Paulo
falou a respeito dos falsos mestres, falou que a missão de Timóteo era dirigir aquela igreja, pregando o evangelho, ensinando a verdadeira palavra e assim combatendo os falsos ensinos. Então, o Timóteo ele permaneceu em Éfeso, nessa igreja, exatamente para isso, para pastorear a igreja e para combater os falsos mestres que estavam ensinando falsas doutrinas ali naquele lugar. Nós já vimos que essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, eles distorciam a palavra de Deus, eles distorciam a lei de Deus, eles pegavam aquilo que Deus havia revelado e entregado aos homens e distorciam aquilo, pegavam a lei de Deus e distorciam, eles pegavam e acrescentavam ali a lei de Deus, fábulas judaicas, genealogias, distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, usando a palavra de Deus para benefício próprio. Nós vamos ver depois, lá no capítulo 4, que esses homens faziam isso com um objetivo, eles queriam angariar recursos financeiros. Eles estavam distorcendo os ensinos, estavam distorcendo o evangelho para com isso se passarem por mestres da lei e depois conseguirem algum lucro a custo da igreja. Então ainda nós vamos ver aqui que esses falsos mestres, eles estavam dentro da igreja. Eles muito provavelmente eram pessoas que já eram membros das igrejas em Éfeso. Então Timóteo tinha a árdua missão de, nessas igrejas onde ele estava, ele pregar o evangelho e não permitir que fossem pregados e ensinados falsos ensinos. Então nós vamos ver que a liderança da igreja, esse texto vai nos mostrar isso, que a liderança da igreja ela tem o dever de combater falsos ensinos. E como fazer isso? Ensinando o verdadeiro ensino, a verdadeira palavra que é o evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, viva e eficaz. Então o apóstolo Paulo ele está fazendo o que? Ele está encorajando Timóteo para que ele exerça o ministério para o qual ele foi chamado. Está encorajando Timóteo para que ele combata o bom combate, pastoreando aquela igreja, combatendo os falsos ensinos de forma corajosa, amorosa e com todo o empenho no seu ministério. Se os irmãos observarem o versículo 18, é exatamente o combate às falsas doutrinas e como esse combate é um dever da liderança da igreja. O versículo 19 vai nos falar que o combate às falsas doutrinas exige cuidado, cautela. E o versículo 20 vai nos mostrar a importância da disciplina dentro da igreja, da disciplina eclesiástica, da disciplina da igreja, de sermos disciplinados. Então, versículo 18, o combate às falsas doutrinas como dever da liderança da igreja. Vou ler aqui na minha versão. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. Se os irmãos se lembrarem, lá no início do capítulo 1, nós podemos até ler o versículo 3 e versículo 4 do capítulo 1, pedir que coloque para que nós possamos ler juntos. Paulo falou a respeito da missão de Timóteo. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo havia falado a respeito da missão de Timóteo. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então aqui, o apóstolo Paulo já havia deixado claro qual era a missão do jovem pastor Timóteo. E agora ele está fazendo o que? Ele está encorajando. Timóteo, cumpre a sua missão. Timóteo, combata o bom combate. Ele tinha o dever de cumprir essa missão, porque a liderança da igreja tem o dever de combater o bom combate, de ensinar a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, mesmo que em meio a muitas mentiras. Nós vivemos um tempo hoje que não é diferente, nós vivemos um desafio hoje que não é diferente do desafio de Timóteo. Muitos falsos ensinos estão sendo pregados, muitos falsos evangelhos estão sendo pregados, muitos estão distorcendo o que a palavra de Deus diz, e a missão da liderança da igreja, a missão de cada um de nós também, que temos acesso à palavra de Deus, que amamos a Deus,
é de combater o bom combate, de não estarmos sendo desviados por esses ventos de doutrinas, não estar abandonando o verdadeiro evangelho para seguir esses evangelhos falsificados, que na verdade nem são um evangelho, porque a boa notícia, o evangelho é uma só, é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 18 que isso que o Timóteo tinha em suas mãos para fazer é um dever. Essa palavra, essa admoestação te dirijo, em algumas versões está traduzida como dever, e tem exatamente essa ideia de que ali está algo que está sendo ordenado para ele. Essa admoestar é ordenar ali algo para ele. Então ele está sendo ordenado a cumprir o seu ministério, a combater o bom combate. O dever de Timóteo, ele estava então sob uma ordem. O apóstolo Paulo não está pedindo, Timóteo, eu estou pedindo para você. Não, ele não está aconselhando, ele não está sugerindo, ele está aqui ordenando para Timóteo: você tem uma missão. E o apóstolo Paulo, com a autoridade que foi dada a ele como apóstolo, a autoridade dada por Deus, ele já falou isso nos versículos anteriores a respeito do seu apostolado, ele então ordena isso para Timóteo, como seu discípulo e agora pastor daquela igreja: combata o bom combate. Você tem um dever, Timóteo, você tem uma obrigação. Por quê? Por que isso era uma obrigação? Porque hoje, para as igrejas, para as lideranças das igrejas, ensinar o verdadeiro evangelho, combater as falsas doutrinas é uma obrigação. Porque as falsas doutrinas, o ensino equivocado da palavra, distorcido, adoece a igreja. Quando nós temos uma visão equivocada a respeito de quem Deus é, uma visão equivocada a respeito de como nós somos salvos, uma visão equivocada a respeito das obras, nós adoecemos. São muitas as pessoas que pensam que Deus é um gênio da lâmpada, que basta esfregar as mãos, fazer um pedido, ele tem a obrigação de atender. Isso é um falso ensino. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Ele realiza a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e nós muitas vezes nem sabemos o que estamos pedindo. O que nós precisamos é orar e, sobretudo, jamais deixar ou esquecer de dizer que seja feita a sua vontade. Mas não é isso que tem sido ensinado em muitos lugares. Muitos se dirigem a Deus como se Deus fosse um empregado, como se Deus tivesse alguma obrigação para conosco, para com o ser humano, falho, pecador, miserável, que sem Deus, sem a graça e a misericórdia de Deus, está condenado ao inferno. Então isso é só um exemplo de que a visão equivocada, o ensino equivocado da palavra nos adoece. Porque você talvez fique com essa visão de que Deus ele tem a obrigação de te atender. Você ora, ele não te atende. E você pensa então que Deus é ruim, que Deus não existe. Na verdade, o Deus que você criou na sua cabeça não existe. Um Deus que te serve. Muito pelo contrário, Deus é Senhor. Ele não serve a ninguém. Nós devemos servir a Ele. Então, queridos, isso é só um exemplo de um ensino equivocado a respeito da oração. Os irmãos analisarem o que a Bíblia diz e o que está sendo ensinado em muitos lugares hoje, nós vamos observar uma série de equívocos a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa condição de pecadores diante de Deus. Então, o ensino equivocado, o entendimento equivocado da palavra de Deus adoece a igreja. É por isso que Timóteo tem o dever, a obrigação, como pastor, de combater os falsos ensinos. Como pastor daquela igreja, ele deve combater os falsos mestres, admoestando, ensinando, direcionando essa igreja na palavra do Senhor. E esse dever não é algo fácil. É fácil? Não é árduo. É algo difícil. Aqueles falsos mestres já haviam se infiltrado na igreja. Então ele tem o árduo, é verdadeiramente um combate o que ele tem pela frente. É verdadeiramente uma batalha, uma guerra, o que Timóteo tem pela frente, de combater esses falsos ensinos. A palavra de Deus chama a atenção para a gente aqui, que ele vai combater esses falsos ensinos, lutar o bom combate, segundo, versículo 18,
a parte B. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. O ensino do Evangelho, o ensino da verdadeira palavra, em meio a tantas mentiras que estão sendo pregadas, em tantas falsificações deste mundo, é uma guerra, é um combate mesmo, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual continuarmos pregando o verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho que por muitas vezes não é atrativo, não arrasta multidões, porque não é falado o que as pessoas querem ouvir, mas é falado aquilo que Deus quer que falemos, aquilo que Deus fala na Bíblia, na palavra dEle. Esse Evangelho ele não pode ser modificado para agradar os ouvintes, ele não pode ser modificado para agradar a qualquer homem, porque a palavra de Deus nos diz que convém agradar a Deus ou aos homens. Convém agradar a Deus e não aos homens. Então por isso é difícil pregar o verdadeiro Evangelho, pregar a palavra de Deus com sinceridade, com fidelidade à palavra. E quando nós fazemos isso, nós aí sim estamos realizando a vontade de Deus. Porque quando nós pregamos qualquer coisa diferente da palavra, nós estamos indo contrário à vontade dele. Estamos fazendo como esses falsos mestres, abandonando a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus e ensinando falsos ensinos. Então é uma missão difícil. Alguns desses falsos mestres, como nós vimos, já estavam dentro da igreja. Timóteo tinha o dever de combater com o verdadeiro ensino da palavra. No capítulo 4, aliás, nós vamos ver um pouco mais a respeito desses falsos mestres, a respeito de como eles estavam agindo. Mas a palavra de Deus nos mostra que apesar de árduo, de difícil, esse combate é um bom combate. Os irmãos repararam isso? É um bom combate, ou ali na nossa versão aqui do Data Show, pelejes a boa peleja. Por que esse combate é um bom combate? Por que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, é um combate, é uma guerra, é difícil, mas é boa. Porque primeiro Timóteo ele foi chamado por Deus para isso. E para nós não há maior alegria e satisfação para aqueles que amam a Deus que ser chamado por Ele para fazer a obra dele. E segundo, que Timóteo estaria aqui combatendo esse bom combate com o quê? Qual era a arma dele? As armas espirituais. Ele estaria aqui combatendo esse bom combate com a palavra, é a defesa do Evangelho. Por isso é um bom combate. Se tem um combate que vale a pena, se tem uma guerra que vale a pena a gente entrar, irmãos, é a guerra de pregar a verdade em meio às mentiras desse mundo, de falar a verdade em meio aos enganos deste mundo. Esse é um bom combate. Hoje nós também precisamos entrar nesse combate, de não nos acovardarmos diante das mentiras e pregarmos a verdade, de não nos acovardarmos diante das falsificações e pregarmos com fidelidade essa palavra, usando não armas carnais, mas usando as armas espirituais, com oração, com estudo da palavra, orientados pelo Espírito Santo de Deus, pregando essa palavra. Timóteo deveria combater os falsos ensinos com a palavra, debaixo de oração e da orientação do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados por Deus, eu e você, para sermos discípulos de Jesus Cristo, para sermos discípulos dele e combater o bom combate com as armas que quem nos dá? Que o próprio Jesus Cristo nos dá, as armas espirituais. Observe o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: ele deveria combater esse bom combate segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, segundo o chamado que Timóteo recebeu. Se nós observarmos o capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 14, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do chamado de Timóteo. E aí nós vamos entender de que se trata combater o bom combate segundo as profecias feitas a respeito dele. A palavra de Deus diz, 1 Timóteo 4, versículo 14: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia,
Como? Com a imposição das mãos do presbitério. O apóstolo Paulo está falando aqui da consagração de Timóteo para o ministério. No momento que ele foi consagrado e chamado para ser um pregador da verdade. Então, segundo essa profecia de que você é alguém chamado para o ministério da palavra de Deus, que você foi chamado para ser um líder que prega a verdade, combata o bom combate, Timóteo. Não se acovarde, mas cumpra a sua missão nessa igreja, nessa localidade, não seja negligente. Timóteo foi chamado por Deus para o ministério da palavra, foi consagrado por Deus através da igreja para ser um pregador da palavra, para ser alguém que dirige a igreja no caminho da verdade, que é o caminho da palavra de Deus. E assim nós hoje também devemos ser encorajados por essa palavra a combater o bom combate, porque nós somos escolhidos por Deus para uma missão, e Ele nos fornece as armas espirituais para combatermos esse bom combate. E o versículo 19 vai nos mostrar duas coisas que nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecermos. Nós precisamos manter para vencermos esse bom combate. O combate às falsas doutrinas exige cautela. Versículo 19 vai nos dizer: conservando, ou seja, mantendo a fé e uma boa consciência. Essas duas coisas nós não podemos perder jamais, a qual alguns, havendo rejeitado, alguns rejeitaram, naufragaram no tocante à fé. Então, manter a fé em Jesus Cristo é a primeira coisa que nós não podemos jamais perder, não podemos jamais nos esquecer se quisermos vencer o bom combate. Nós precisamos manter a fé em Jesus Cristo. Não só Timóteo precisava fazer isso, mas eu e você, nesses dias difíceis que vivemos, precisamos manter a fé em Cristo Jesus, conservar a fé naquilo que cremos, a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu, ressuscitou, venceu a morte, e só nele, por meio dele, nós somos salvos. Pela graça, mediante a fé na obra dele, é que há salvação. Foi isso que nós aprendemos, foi isso que Timóteo havia aprendido com sua mãe e com a sua avó. Os irmãos vão se lembrar disso. Timóteo, o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu isso da sua mãe e da sua avó, Loide e Eunice. E ele também aprendeu com o apóstolo Paulo, porque ele passou a ser ali alguém que estava junto com o apóstolo Paulo, um colaborador do apóstolo Paulo. Então ele deveria manter, conservar essa fé e ensinar essa palavra. E queridos, por que isso é algo que precisa ser lembrado? Manter a fé. O apóstolo Paulo está encorajando ele: mantenha a fé, Timóteo. Poderia hoje dizer aqui: mantenham a fé, meus irmãos. Mantenham a fé, Igreja Batista no Bairro Novo Mundo. O tempo que a gente está vivendo é um tempo difícil. É um tempo onde reinam as fake news, não é isso? As mentiras. Um tempo de uma guerra de ideologias, uma guerra de discursos. Mantenham a fé. Permaneçam crendo naquilo que vocês aprenderam. Permaneçam crendo que só há salvação mediante Jesus Cristo, que não há nenhuma outra esperança para nós senão em Cristo Jesus, que não há neste mundo ninguém capaz de nos salvar ou de salvar a si mesmo, mas que só há salvação em Cristo Jesus. Aquele que é o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós, sofreu a morte em nosso lugar, mas venceu a morte, o que nós não poderíamos fazer. E agora nós temos vitória sobre a morte, pela graça e misericórdia dele. Creia nisso e não abandone essa fé jamais. Eu poderia dizer para você, adolescente, não abandone, mas mantenha a sua fé, independente do que tentem colocar na sua cabeça, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, independente do que na internet tentem colocar na sua cabeça, mantenha essa fé, não abandone essa fé, permaneça crendo naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. Timóteo, ele não tinha a missão de criar algo novo, ele tinha a missão de manter a fé, porque essa palavra não precisa ser modificada, não precisa ser alterada, porque ela é viva e eficaz, porque ela não é palavra de homem, ela é a palavra do próprio Deus, um Deus que é eterno, um Deus que é autoexistente,
Ele não foi criado, mas ele simplesmente é. A palavra dele não é algo que precisa ser modificado de tempos em tempos, porque é uma palavra que é viva e eficaz. É uma palavra que eu gosto sempre de lembrar dessa frase, como diz o grande evangelista Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã. É mais atual do que o jornal de amanhã essa palavra, porque é a palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que conhece, que esquadrinha cada cantinho do coração humano. Timóteo não tinha a missão de criar algo novo, mas sim de conservar a fé no evangelho que recebeu, porque esse evangelho, essa palavra é eficaz. E além de manter a fé, o versículo continua: a fé é aquilo que nós cremos. E o versículo continua porque nós podemos ficar somente na teoria? Não. Aquilo que cremos nos leva à mudança da forma como vivemos. E é isso que ele está dizendo quando ele diz: mantenha a fé e uma boa consciência. Uma consciência boa é uma consciência tranquila, uma consciência limpa, porque está fazendo o que é correto. Ele diz: os falsos mestres rejeitaram a boa consciência, e a má consciência é a mãe de todas as heresias, de todos os falsos ensinos. Porque rejeitar a boa consciência é você deixar de fazer o que é certo, começar a fazer o que é errado, e muitas heresias, muitos falsos ensinos se dão a partir daí. Porque você prega contra o pecado, mas então você cai naquele pecado, e em vez de se arrepender, você rejeita a boa consciência, então você começa a pregar diferente, porque você não vai pregar contra o seu próprio pecado. Rejeitar a boa consciência é isso. Esses mestres, esses falsos mestres, rejeitaram a boa consciência. Mas para a gente entender melhor o que é consciência, como que a gente pode definir consciência de uma maneira clara e prática? Nós podemos dizer que a consciência é a voz de Deus, a consciência é a voz de Deus ressoando dentro de nós, nos falando o que é certo e o que é errado. Deus colocou no nosso coração o que é certo e o que é errado. Quando nós fazemos o que é errado, irmãos, nós sabemos que estamos errando. Isso é verdade ou não é? Quando nós erramos, nós sabemos que estamos errando, porque a nossa consciência nos acusa. Ela nos acusa. E por que nós temos isso? Porque até mesmo aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, têm consciência. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado manchou isso, mas não destruiu. O pecado manchou a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós caímos no pecado, mas nós ainda temos resquícios dessa imagem e semelhança. E a consciência é um desses resquícios. Deus gravou no nosso coração a lei dele. Por isso nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos 2, vai dizer que, em Romanos 1, vai dizer que aqueles, até mesmo os gentios, eles, quando agem de maneira correta, sem conhecer a lei escrita, eles cumprem a lei, porque eles fazem o que é certo, seguindo a consciência. Por isso é necessário manter a boa consciência, porque manter a boa consciência é ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração e obedecer. É obedecer o alerta de Deus ao nosso coração a respeito daquilo que é certo e do que é errado, porque o contrário de manter a boa consciência é rejeitar a voz de Deus. É mortificar a boa consciência no nosso coração, os alertas que são dados no nosso coração a respeito do que é certo e do que é errado. A boa consciência é a consciência daquele que foi regenerado por Jesus Cristo. Foi regenerado por Jesus Cristo e dá ouvidos à voz de Deus, essa voz que fala ao seu coração. Sabe quando você peca? Quando você falha? E lá no seu coração, no seu íntimo, você ouve uma voz dizendo: você pecou, você está errado,
Você não deveria fazer isso. Pede perdão. Se arrepende. Volta lá. Corrige o que você fez. Quando nós não damos ouvidos a essa voz e não nos arrependemos, nós estamos rejeitando a boa consciência. A consciência é a voz de Deus falando ao nosso coração. A consciência é o alerta, é um alerta para a nossa vida. Sabe o carro? Aquele alerta que fica aí no painel do carro? A luzinha fica ali acesa, indicando que tem alguma coisa errada. E se nós não damos atenção àquele alerta, o que acontece com o carro? Vai chegar uma hora que ele vai parar. Rejeitar a boa consciência é isso, é não dar atenção para os alertas de Deus ao nosso coração. É não dar atenção para a voz de Deus dizendo, você está errado, se arrependa. Rejeitar a boa consciência é rejeitar a voz do próprio Deus. E manter a boa consciência é agir direcionado por essa voz. Pela voz de Deus falando ao nosso coração, nos direcionando. E isso acontece através do Espírito Santo dele habitando em nós. Mantenha a fé. Manter firme naquilo que cremos. E mantenha a boa consciência. Mantenha um comportamento de acordo com aquilo que você crê. Se você crê em Deus, obedeça a voz dele. Se você crê em Deus, se arrependa dos seus erros e não viva pecando. Não rejeite a boa consciência. E o versículo 20 vai nos dizer, para encerrarmos, a importância, vai nos mostrar a importância da disciplina na igreja. E ele fala então que, vamos ler os 19 e 20 juntos. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Rejeitar a fé e a boa consciência é o caminho para a nossa destruição espiritual. Rejeitar a fé e a boa consciência é o caminho para naufragarmos, para afundarmos na nossa vida espiritual. Rejeitar a fé é rejeitar os ensinos da palavra. E rejeitar a boa consciência é não viver conforme os ensinos da palavra. Isso nos leva ao naufrágio espiritual, porque nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Quando rejeitamos a fé, rejeitamos a boa consciência. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo de duas pessoas, provavelmente que estavam dentro da igreja em Éfeso e como parte da liderança, e que estavam ali como parte desses falsos líderes, desses falsos mestres, Himeneu e Alexandre. Ele fala, eles rejeitaram a boa consciência, rejeitaram a fé e naufragaram. Eles naufragaram, por isso eu os entreguei a Satanás. E a gente precisa entender o que é isso aqui. O apóstolo Paulo não está condenando ninguém ao inferno aqui não. Às vezes parece que é isso, né? Entreguei a Satanás. Parece que ele está condenando Himeneu e Alexandre ao inferno. Mas não é isso. Nós precisamos entender. Essas duas pessoas aqui rejeitaram a consciência, rejeitaram a fé. Coisas que nós não devemos fazer. Então o apóstolo Paulo afirma, eu entreguei eles a Satanás com um objetivo. Qual o objetivo? Que aprendam a não blasfemar. Então vamos entender o que é isso, entregar a Satanás. É um processo de disciplina, irmãos, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. A expressão entreguei a Satanás refere-se ao processo disciplinar que era comum na sinagoga e na igreja de Deus. E uma das marcas da igreja de Deus é o uso correto da disciplina. É disciplinar de forma correta. Se a igreja não julgar a si mesma, não se disciplinar, ela será julgada pelo mundo. A palavra de Deus nos ensina isso. Ou seja, aqui é a disciplina cirúrgica. Esses irmãos, eles pecaram, estavam ensinando algo errado e não queriam se arrepender. Então eles foram desligados da igreja. A igreja é o rebanho de Deus.
Vamos imaginar aqui, o rebanho das ovelhas de Deus, correto? E lá fora no mundo, quem que está lá? Satanás, não é isso? Então, eles foram tirados, desligados da igreja e foram para onde? Para o mundo. Então eles foram entregues a Satanás. Eles não estão mais na segurança do rebanho, eles não estão mais sobre a instrução do pastor da igreja, mas eles estão entregues naquele que é o príncipe deste mundo. Esse mundo jaz no maligno. Mas qual era o objetivo de fazer isso? Observe, aqui não é simplesmente desligou esses irmãos para nunca mais vê-los, não. Existe um objetivo, para que quando eles se veem fora da segurança do rebanho, da segurança de estar na igreja, de estar ali em comunhão com o corpo, eles vejam então como eles estão sujeitos à ação de Satanás e voltem, se arrependam. O objetivo aqui da disciplina, como toda a disciplina bíblica, é o arrependimento, é a restauração da vida da pessoa, para que aprendam a não blasfemar. O objetivo era que eles aprendessem a não mais blasfemar, mas se arrependessem e pudessem então retomar a fé e a boa consciência, porque a disciplina na igreja precisa ter esse objetivo. O objetivo é para que eles aprendam, o objetivo é conduzir essas pessoas ao arrependimento. Paulo não está aqui mandando ninguém para o inferno quando ele diz, eu entreguei a Satanás, mas ele está se referindo a retirar da segurança da igreja, e agora eles estão no mundo, então o mundo jaz no maligno, e lá eles vão estar sujeitos às ações do maligno. Então, a ideia é como nós imaginarmos realmente um curral com as ovelhas sendo a igreja, e aquelas ovelhas que estão fora do curral vão ser atacadas pelo lobo e vão fazer o quê? Correr de volta para onde? Para o rebanho, para o curral das ovelhas. Voltar e entender que estavam errados e que se arrependerem e voltar para o bom pastor que é Jesus Cristo. Esse é o objetivo da disciplina, restaurar vidas. Então, amados, para nós encerrarmos, nesse texto tão pequeno, nós podemos perceber algumas coisas. Deus chamou e consagrou líderes e pastores, assim como Ele fez com Timóteo, assim como Ele fez com Paulo, e as igrejas devem reconhecer a autoridade desses líderes e pastores, enquanto esses forem fiéis à palavra de Deus. Porque haviam líderes na igreja de Éfeso que não estavam sendo fiéis à palavra de Deus, então eles foram desligados. Mas Timóteo, sendo fiel à palavra de Deus, ele deveria ser respeitado pela igreja, deveriam acatar a autoridade dele como liderança. O trabalho, outra coisa que nós podemos perceber aqui, quando o apóstolo Paulo fala de combater o bom combate, é que o trabalho pastoral, o trabalho da liderança é um trabalho árduo, é um trabalho que tem as suas dificuldades, é um combate, é uma guerra, que tem como alvo preservar o rebanho de Deus. E qual é a arma para isso? Ensinando a verdade, munindo as ovelhas da verdade para que não sejam arrastadas pelas mentiras do mundo. O objetivo da disciplina é a recuperação do irmão. O objetivo de disciplinar alguém é para que essa pessoa chegue ao arrependimento. E, por último, mas não menos importante, nós devemos manter a fé e a boa consciência. Manter a fé, manter aquilo que cremos e viver em conformidade com o que cremos. Não só discurso, mas prática. Não só falar, mas viver a palavra. Que Deus assim nos abençoe. Possamos cada dia mais aprender com a sua palavra. Quero convidar o pastor Helenilson, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos juntos, estudando a sua palavra. Quero convidar os irmãos a se pôr de pé, nós vamos orar.
Pedir a graça de Deus para cada irmão aqui presente e por você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Deus abençoe cada um de vocês. Bendito Deus eterno, glorioso, único Pai que está nos céus e também nos nossos corações. Obrigado, meu Pai, por esse momento tão especial. Estamos aqui neste lugar para te adorar, buscar a face do Senhor e aprender cada dia mais das tuas verdades. Permita que cresçamos, ó Deus, mais um pouco diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida do teu filho, que trouxe essa palavra abençoadora aos nossos corações. Palavras, ó Deus, que hão de ficar para sempre nas nossas mentes, nos nossos corações, porque, ó Deus, veio do coração do Senhor para os nossos corações. Agora, meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, no nome de Jesus, cada irmão aqui presente, e aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ó Deus bendito, querido, único e todo-poderoso, abençoa os nossos irmãos que já não podem caminhar para a tua igreja, Senhor, devido à enfermidade, o cansaço físico. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado também aqueles que estão enfermos, em casa, nos hospitais. Continue, ó Deus, com as mãos do Senhor poderosa sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos.